Oi, oi, gente. Vamos então aqui recomeçar a tentativa. Denise, firme e forte comigo. Oi, Elisa, obrigada por ter voltado, Nath. Vamos lá, vamos tentar de novo. Oi, Estela, obrigada por ter voltado. Vamos só aguardar a Carol entrar. Vai dar certo, sempre dá. Sempre dá esses desafios, é pra gente aprender a contornar. A vida é assim, né? Não tem jeito. Cheia de desafios e a gente tem que aprender a contornar as coisas. Vamos lá. O importante é que vocês estão aqui. Renata Polacol, a minha professora de live. Minha primeira live foi com ela que me deu várias dicas. Aí, Renata, tô aqui sofrendo meu processo de incompatibilidade de câmeras, olha. Tá vendo? Aí a Natália, que é a nossa terapeuta ocupacional lá da Avance, está dizendo que tem que colocar todo mundo na nossa oficina de inclusão digital. Eu acho que eu também estou precisando entrar. Brincadeira, isso não é culpa minha não. Isso aí, ó, a Renata está aqui que pode me defender. Ela que me explicou que essas coisas acontecem e a gente não sabe por quê. Passamos por isso, é verdade, Renata. E a gente não conseguiu descobrir o que é, né? Mas vamos lá, vamos tentando. Vamos esperar a Carol entrar aqui. Oi, Márcia, voltou, que bom. Carol ainda não voltou. Vamos torcer para dar certo agora. Ela deu um monte de pergunta aqui para fazer para ela, bacana. Deixa eu falando para vocês uma coisa. É uma novidade, na verdade. Eu ia contar essa novidade no final, mas enquanto a Carol entra, eu vou contando. A gente no dia 27, deixa eu só confirmar aqui a data, 27/8, isso aí. Quinta-feira, às 16h30, a gente vai fazer uma atividade, uma aula experimental totalmente gratuita para quem quiser participar com a nossa dupla de musicoterapeutas, o Yuri Ribas e a Alice Salles. Quem pôde assistir a live que a gente fez aqui com eles, pode entender um pouquinho sobre a importância do trabalho da musicoterapia e o quanto eles são competentes, né? Então a gente vai tentar levar a musicoterapia nesse formato digital. Vamos fazer uma aula experimental e quem quiser pode se inscrever pelo telefone da Avance, que é o 97 176 2727. É número de telefone normal ou WhatsApp. Será que alguém viu a Carol entrando aí? Acho que a Carol ainda não entrou. Entrou? Peraí, então deixa eu procurar ela. Aqui. Vamos lá, dedos cruzados. Tá vendo? Aí, Renata, tá me ouvindo, Carol? Eu estou te ouvindo, mas não estou ainda aparecendo para vocês. Pra mim tá aparecendo. Vocês estão vendo a Ah, Carol, que gente? ótimo! Manda um sim aí, alguma coisa pra gente saber. Porque pra mim tá funcionando. Sim, que para mim está Oi? escuro. Você não me vê? Não, eu te vejo, eu não me vejo, mas vejo você, é isso mesmo? Não, tô te vendo, tá Ah, tudo então tá tranquilo. O ótimo. pessoal tá te Que vendo bom! também. Ai, Renata, eu tô brincando aqui que a primeira live foi com a Renata que tá aqui e a gente Ah, também apanhou um pouquinho nessa questão de pois é, incompatibilidade. deve ser mal de primeira live, porque é também a minha primeira. Gente, olha, então vai ver que é Só isso para mesmo, né? gerar mais ansiedade, angústia, né? Mas que bom que deu certo. Mas eu acho, Carol, Agradeço que muito o convite. imagina, eu acho que está todo mundo acostumado com isso, ninguém leva mal, a gente tem que se adaptar, é isso aí, né? Nossa realidade é essa e depender da internet, enfim, é isso aí, não tem muito. A gente vai dando um jeito, tá vendo? Resolvemos, problema resolvido. Que Carol, bom, é. quero te agradecer imensamente por você estar aqui com a gente. Quando a gente abriu a primeira live, eu estava falando sobre assim, a importância que eu vejo na terapia ocupacional, lá na Avance, né, no nosso espaço. A gente tem uma terapeuta ocupacional diariamente, que desenvolve um trabalho lindo, né, que tem uma percepção de uma sensibilidade muito grande, tamanho a importância que a gente vê nesse trabalho, na atuação da terapia ocupacional.
mas muitas vezes não é um trabalho tão conhecido, infelizmente. Para Uhum. mim é um prazer te receber aqui, uma honra para poder dar voz a essa profissão, a essa atuação tão bonita que eu admiro tanto, que é a terapia ocupacional. Então, gratidão por você estar aqui dividindo seu conhecimento com a gente. Não, eu que agradeço, Carol, a importância de um trabalho quando é feito de forma integrada, com a participação de diferentes profissionais, né? E fico feliz aí pela possibilidade de estar falando um pouquinho da terapia ocupacional e da TO também com pessoas acima de 60 anos. Então, eu que agradeço o convite e fico aí à disposição. Vamos começar então pelo começo, Carol? Vamos? Então, melhor começo não há do que você conceituar, entender para a gente, explicar para a gente, fazer com que a gente entenda o que é então a terapia ocupacional. Sim, a terapia ocupacional é uma profissão de nível superior, Carol, porque às vezes ainda gera dúvida nisso aqui no Brasil. Ela é uma profissão de nível superior que congrega conhecimento teórico e prático para possibilitar o envolvimento de pessoas em ocupações. É importante destacar isso porque eu falo de um lado, né, que eu sigo um referencial teórico prático, e a terapia ocupacional é imensa. Então, nem todos os terapeutas ocupacionais seguem esse referencial teórico prático, e tem a minha história também, que vem mais da área de saúde e de contexto de reabilitação. Mas, de um modo geral, se resume na terapia ocupacional dessa forma. E a terapia ocupacional, nós terapeutas ocupacionais, o que a gente preza? Que as ocupações e tudo que a gente faz, né, no nosso dia a dia, ela influencia a nossa saúde e o nosso bem-estar. E, em contrapartida, a minha saúde e o meu bem-estar influenciam, então, as minhas ocupações. Né? Então, por exemplo, se eu estou aí muito gripada, né, eu vou deixar de fazer um monte de coisas nesse dia, vou deixar de cuidar dos meus filhos, vou deixar de cozinhar, eu vou ligar no trabalho, não consigo hoje participar dessa reunião. Isso é uma questão passageira. Mas por diferentes situações na vida, isso pode se prolongar. E a terapia ocupacional entra, então, para cuidar desses processos, quando tem essa disfunção ocupacional, que a pessoa não consegue fazer aquilo que ela precisa, o que ela deseja fazer, né? Então aí a terapia ocupacional pode fazer esse treino, pode identificar se são questões mais relacionadas às funções motoras, mais às funções cognitivas, ou se está mais atrelado ao ambiente, a integração desses aspectos para promover esse envolvimento, essa participação. Perfeito, Será que eu Carol. fui clara? Foi. Bom, para mim, completamente clara. Aí também é legal avisar que se vocês tiverem dúvidas, eu tinha falado isso antes também, mas volto a repetir, pode deixando suas dúvidas aqui, que a gente vai tentar responder durante a live. Eu vou tentar perguntar para a Carol. E as dúvidas que a gente não conseguir contemplar, a gente, durante a semana, no feed da Avance, a gente faz um carrossel de respostas com as dúvidas, tá? A gente vai te perturbar também um pouquinho depois, Não, Carol, fica à vontade, que pedindo. ótimo, isso é importante. Isso, exatamente. Eu acho que é importante a gente responder e não deixar ninguém, né, com as dúvidas, enfim. E aí, Carol, Sim. fala um pouquinho sobre você, assim, o que te fez, né, optar pela terapia ocupacional? O que te levou Sim. para ela, até ela? Isso, é sempre uma decisão difícil, né? A gente tem que tomar essa decisão muito cedo na nossa vida, vejo isso. Mas eu fui em busca de alguma coisa, de alguma profissão que ficaria mais próximo do cuidar de alguém, né? E aí, se hoje em dia a terapia ocupacional não é tão conhecida, imagina, eu entrei na universidade exatamente há 20 anos, né? Então era menos conhecida ainda. Então eu fui buscar um pouquinho da fono, né, tentar conhecer um pouquinho mais da nutrição, da fisioterapia, da medicina, do direito, porque eu entendia também que trabalhando com essas questões, né, de direitos das pessoas, eu poderia de alguma forma minimizar também risco de vulnerabilidade. E aí uma mãe de uma amiga minha era terapeuta ocupacional, acompanhei com ela um tempo, né, nessa fase aí de escolha, na clínica, ela fazia um projeto, participava de um curso de extensão na Universidade Federal de São Carlos. Eu fui com ela para esse curso, tive a possibilidade de conversar com alguns professores, conhecer o campus, participar de algumas aulas, e
E aí foi, não, é isso mesmo que eu quero, porque não está centrado na doença, está centrado na pessoa, envolve essa questão do cuidado e independente aí da fase da vida. Então foi essa a minha decisão. Muito E fiz legal. a escolha certa. Isso que eu ia te perguntar, e está realizada, né? Com Sim, certeza na sim. profissão. É muito bom quando a gente vê alguém falar sobre o seu trabalho, assim, com um sorriso no rosto, isso, e principalmente porque a gente. E aí, assim, eu me aproprio também né, me coloco também na condição, porque trabalho como reabilitadora também na reabilitação, Uhum. porque também sou fonoaudióloga de formação, além de estar à frente da Avance. Então, assim, a gente precisa muito gostar, né? Porque a gente está lidando com o outro diretamente, com as expectativas e esperanças também do outro, né? Isso é muito, muito importante. Parabéns por isso, Carol, por ter Sim. conseguido se achar tão jovem, né? E a gente felizes daqueles que conseguem, né, fazer a escolha certa. E assim, Carol, especificamente quais os objetivos da terapia ocupacional com as pessoas na terceira idade? Vamos falar do nosso público aqui. Uhum. Olha, o que é importante destacar? Porque é muito amplo, né, Carol? Então, pessoas aí acima de 60 anos, né? Então, é de 60, é de 70, é de 80, é de 90, é de 100, é quase 40 anos, 30 anos trabalhando aí de vida, de trajetórias. E o processo de envelhecimento é influenciado muito por todas essas trajetórias de vida, né? Das escolhas que as pessoas fazem, das oportunidades que elas têm. Então, praticamente, o objetivo da terapia ocupacional com essa população, sim, sendo muito, muito resumido, porque vai depender mesmo de cada caso, é promover a reestruturação do cotidiano, principalmente em idosos aí que estão nessa fase de aposentadoria, de novos projetos de vida, por diferentes situações ou doenças, agravos, possibilitar essa participação, né, nessas atividades, que a pessoa faça o que ela pode fazer, o que ela quer fazer dentro de casa e fora de casa. Então, mantém esses aspectos, mas tem algumas particularidades, porque realmente é muito variado. Né? Se é para um envelhecimento mais ativo, idoso, sem nenhum comprometimento, buscando mesmo manter as suas habilidades, manter as suas funções motoras, mentais e a sua participação. Então, tem um enfoque relacionado a isso. Se é um idoso, por exemplo, que teve um AVE, traz mais um traço de reabilitação mesmo física, que para alcançar essa participação nessas ocupações, seja ela, sei lá, de lazer, seja relacionado à alimentação, ao vestuário, é necessário um trabalho preparatório antes, às vezes de treino de habilidades ou treino de alguma função. Mas, no modo geral, resumidamente, é isso que a terapia ocupacional trabalha, né? A organização do cotidiano, definição de novos projetos de vida, possibilitar que ele realize aquilo de fato que ele quer fazer, né? Legal. E assim, para bater esse papo aqui com você, eu li, né, sobre a terapia Sim. ocupacional, estudei um pouco, fui buscar mais conhecimento além do que eu já tinha em relação à sua profissão. E descobri que Uhum. muitas vezes a palavra ocupacional, né, no termo terapia ocupacional, conta contra, né, a atividade de vocês, porque para algumas pessoas pode parecer que está minimizando, né, o trabalho. A palavra ocupacional se faz uma relação muito grande com ocupação, como se fosse uma atividade só para manter meramente a pessoa ocupada, né? Minimizando a Uhum. importância realmente do profissional, da especialização da atividade. Isso acontece de fato, Carol? Isso é uma realidade? Isso, assim, e é importante destacar porque os termos centrais aí da terapia ocupacional, né, ocupação e atividade. E tem realmente essas diferenças fora do Brasil e no Brasil. Fora do Brasil usa mais o termo ocupação, aqui usa atividade, agora passando um pouquinho mais para ocupação. Mas o que é importante destacar? Que não é meramente ocupar, né? Não que ficar, de repente, desocupado seja ruim. Por exemplo, eu, mãe, né? Trabalhando com filhos na pandemia, o que eu mais queria é ficar sem nenhuma ocupação, uma tarde sem nenhuma ocupação. Então, ao ocupar uma atividade em si,
reestruturada no seu cotidiano, não necessariamente ela é uma atividade terapêutica, não necessariamente ela é positiva. Então, a minha preocupação de falar, a gente vê assim, para mim, a minha terapia ocupacional é cozinhar, né? Então, é para determinadas pessoas, para outras não. Qual que é o sentido disso, o significado? Existe todo um simbolismo da escolha que você faz. A escolha que você faz pelas suas atividades depende daquele do seu interesse, depende dos seus valores, depende daquilo que você acredita que você é capaz de fazer. Não é só das suas habilidades cognitivas, das suas habilidades motoras. Envolve todo um histórico de escolhas, né? Então, a preocupação de usar essa questão de ocupação por ocupar só é porque não pode vir vazio. Que a terapia ocupacional faz esse estudo, né? Faz esse estudo, colhe essas informações do histórico, tente aproximar o idoso ou sua família, né? Quando o idoso tem alguma alteração cognitiva que não seja possível fazer essa troca, para trazer atividades o mais próximo da sua realidade, aquilo que tem mais sentido para a sua vida. Porque o que nós acreditamos? Que o ser é ocupacional, todos nós fazemos coisas o tempo todo. Nós precisamos disso para criar a nossa identidade. Então, quando se pergunta, Carolina, qual que é o seu nome? Carolina, e o que você faz? Né? Eu sou terapeuta ocupacional, professora na UFRJ. E a gente responde assim, então, o que eu faço, isso me caracteriza como pessoa também. E aquilo que eu deixo de fazer também caracteriza. Então, a gente sofre também uma pressão social em relação a isso. Então, tem que cuidar desses aspectos. Então, que às vezes uma atividade, por exemplo, de arte, ou sei lá, relacionado a esse histórico dessa pessoa, não possa ajudá-la naquele momento, para tirar, de repente, diminuir a agitação psicomotora, trazê-la, essa pessoa, um pouquinho mais para a realidade, mas essa ocupação, essa atividade proposta com um sentido para aquele sujeito. Algo direcionado e com um objetivo, que é... Sim, que faz a importância da atividade ou não, né? Sim, centrado mesmo na pessoa, né? No seu contexto de vida. E, Carol, um dos indicadores de qualidade de vida, né, na terceira idade é a funcionalidade, né? E a funcionalidade, ela está diretamente ligada com as atividades de vida diária, não é isso? Pode falar um pouco para a gente sobre essa relação da funcionalidade, né, da avaliação da funcionalidade com as atividades de vida diária? Como é que isso funciona? Sim. Isso. A funcionalidade hoje é importante para todos nós, né? Ela, por exemplo, para o envelhecimento saudável, né? O que é envelhecimento saudável? Você conseguir fazer aquilo que você pretende se fazer. E dentro disso tem a funcionalidade, a capacidade intrínseca e a relação do ambiente. Então, para o envelhecimento saudável, temos que ser funcionais. E ter essa funcionalidade independe, por exemplo, de ter deficiências ou problemas de saúde. Então, pela classificação internacional, né, de funcionalidade, incapacidade e saúde, eu posso ter alguns problemas, algumas deficiências relacionadas às funções e estruturas do corpo, mas eu posso continuar sendo funcional. Né, em relação à atividade, eu não tenho nenhuma limitação em atividades e nenhuma restrição na minha participação. Porque eu criei estratégias de como fazer aquilo, eu preciso de alguém que me ajude, eu tenho um apoio formal ou informal, né, da minha instituição ou da minha rede de apoio, ou eu tenho uso de um medicamento, ou eu faço uso de um recurso de tecnologia assistiva, eu tenho um ambiente adaptado. Então, independente de ter doenças ou deficiências, eu consigo manter a minha funcionalidade. É isso que a gente busca. O que a gente vê ainda, né? Sobretudo aqui em países ainda em desenvolvimento, como o Brasil, que essa relação fica muito desigual para pessoas com deficiência e para pessoas idosas, porque não tem oportunidades de acesso e de manutenção em serviços de condições ambientais para todos. Isso vai trazendo uma maior limitação. E aí essa funcionalidade pode estar envolvida, então, em diferentes atividades. Carol, se eu estou falando muito, você me fala, por favor. Não, pode falar, pode falar. Que o pensamento desencadeia outro, né? Isso, vai, pode estar envolvida em diferentes atividades. Então, as atividades produtivas, de trabalho, a de estudo, atividades de lazer, mas atividades também que são instrumentais, atividades básicas de vida diária
E aí eu posso ter uma limitação, por exemplo, eu posso necessitar ser usuário de cadeira de rodas, né? E não conseguir fazer a propulsão da minha cadeira. Mas com uma cadeira de rodas motorizada, eu estou andando por aí, eu mantenho essa minha funcionalidade e mantenho a minha participação. Então é mais ou menos atrelado a isso. Então, em diferentes situações, né, em diferentes atividades aí que compõem o meu cotidiano. Entendi, Desde perfeitamente. atividades mais amplas até atividades menos complexas, mais simples. Você citou as atividades instrumentais, né? E é a minha próxima pergunta para você, assim, qual é a diferença de atividades de vida diária para atividades instrumentais de vida diária? Uhum, sim. As atividades, isso também é uma categorização. Dependendo é importante eu falar isso, não sei se interessa para todo mundo, mas eu me sinto na responsabilidade. Dependendo muito do referencial que você utiliza, teórico-prática, não tem essas divisões. Mas, normalmente, né, se tem essa divisão e coloca que as atividades de vida diária são aquelas atividades mais simples, aquelas mais relacionadas ao meu autocuidado, à minha subsistência. Então, tomar banho, trocar de roupa, alimentação, que mais? Higiene facial, higiene oral, né? Que requer habilidades motoras, requer habilidades cognitivas para sua realização, requer um ambiente ali estruturado para isso. As atividades instrumentais de vida diária, elas acontecem aí dentro, no contexto domiciliar, mas também fora do contexto doméstico. E tem um pouco mais de complexidade. Por exemplo, ir até o banco, então contar dinheiro, fazer uso do telefone, cozinhar, passar roupa, limpar a casa. Então, requer também um pouquinho mais de aparato de relacional e também de habilidades cognitivas e motoras. Além disso, também a determinada referencial teórico traz a divisão de atividades avançadas de vida diárias, que envolve uma maior complexidade, né? Trabalhar, atividade de lazer, estudar, trabalhar, fazer atividades de lazer, requerem diferentes etapas para eu conseguir alcançar esta maior, né? Requer eu conseguir fazer a minha higiene, trocar de roupa, me relacionar no meu prédio e sair, dirigir, ou pegar um transporte público, até chegar num espaço aí de trabalho ou de estudo. Então, exige aí mais habilidades. E quando a gente fala já num processo de declínio funcional, de declínio cognitivo, onde é que aparecem as primeiras dificuldades? Isso, as primeiras dificuldades, Desculpa. Considerando aí um declínio, você falou funcional ou cognitivo, uma doença neurodegenerativa, né, demência, enfim. Geralmente, essas atividades mais avançadas, mais complexas, que eu vou deixando de fazer. Depois as instrumentais e, por fim, as atividades de vida diária. Então, dessas mais avançadas, no trabalho, né, a pessoa percebe que está estranho, ou a pessoa já vê que não está conseguindo render como antes, às vezes vai fazendo a redução da sua jornada de trabalho, né, só 4 horas, às vezes alguém leva essa pessoa para o trabalho, não consegue mais dirigir, depois vai buscar, né, depois deixa de fazer compra, só faz a lista e alguém faz a compra, ou vai ao banco sempre acompanhado de alguém. E aí, por fim, né, essas atividades básicas de vida diária, de tomar banho, trocar de roupa, e aí ficar um pouquinho mais de dependência para a realização dessas atividades. Perfeito. Eu acho que é um bom momento para eu te fazer a seguinte pergunta, Carol, de conceitos que, às vezes, na prática, eles podem ser confundidos, né? Qual é a diferença de independência e autonomia? Tá. Essa questão é importante. Às vezes a gente fala, os estudantes sempre confundem, e no dia a dia também os profissionais trazem essa dificuldade. A capacidade é a capacidade individual de decisão, de comando.
E a independência é você poder fazer as suas coisas com os seus próprios meios. Então, uma coisa pode não estar envolvida a outra. Por exemplo, um idoso com demência. Ele está com casaco, né? Está com casaco e aí mudou o tempo. Estou vendo aqui que está batendo vento, mas está super quente. Não sei se é a luz, ou se é o calor, ou se é o nervoso, né? Mas a pessoa começou a ficar já com rubor, tá aquele calor. Aí o cuidador chega e fala assim: olha, tá calor, tira o seu casaco. A pessoa tem a independência de tirar sozinho, mas ela não tem essa possibilidade de escolha para esse declínio cognitivo, né? Ou, por exemplo, em outra situação. Então, nesse caso, o idoso não teria autonomia, mas teria a independência. Independência para retirada do casaco, mas não tem autonomia, não tomou a decisão sozinho. Alguém que fez essa solicitação. E, por exemplo, o idoso cognitivamente sem nenhum problema, né? Sem nenhum comprometimento, mas com artrite reumatoide, com dores, com inflamação nas articulações, e ele percebe que está calor, ele quer que tire o casaco, né? Ele percebe que está calor, quer que tire o casaco, mas ele não consegue fazer isso independente, ele tem autonomia na escolha da retirada, mas não consegue, tem que pedir para alguém que retirar para ele, né? Então essa que é a grande diferença de autonomia e independência. Então, às vezes eu não tenho autonomia e a independência, e às vezes eu tenho uma e não tenho a outra. Isso para todos, né? Para idosos, para todos nós aqui. E a independência também pode ser modificada, né? A pessoa não consegue fazer sozinho, mas consegue fazer, por exemplo, com auxílio verbal, ou consegue fazer com auxílio mínimo, ou consegue fazer só com pistas visuais ou pistas auditivas, ou precisa de um auxílio mais moderado. Por isso que é tão importante a avaliação do terapeuta ocupacional para dosar aquilo que a pessoa consegue fazer e de que modo ela consegue fazer, para manter o máximo possível da sua autonomia e o máximo possível da sua independência, mas com segurança. Legal. E aí, Carol, quando você fala quando você colocou aí que a independência, ela pode ser modificável, né? Como você falou, eu penso aqui na tecnologia assistiva, né? Sim. Me veio à cabeça. E aí eu queria pedir para você explanar um pouco sobre esse assunto, conceituar e explicar exatamente como funciona isso na prática. Sim, isso é muito importante. Falei que venho aí da reabilitação física, né? Isso fez muito parte da minha vida. Então, desde quando eu trabalhei na ACD, fazer todo o processo, né? Agradeço a todas as minhas colegas ali que me ajudaram, treino nas oficinas de adaptação de cadeira de rodas em tecnologia assistiva, e aí isso seguiu ao longo aí da minha carreira profissional. A tecnologia assistiva, o que é? É uma área de atuação interdisciplinar, não é exclusiva do terapeuta ocupacional, né? Você também trabalha aí com algumas questões de tecnologia assistiva, de comunicação alternativa ou não, dentista, engenheiro, fisioterapeuta, é uma área de atuação interdisciplinar, que envolve produtos, envolve instrumentos, envolve metodologias. Para quê? Né? Para manter o máximo possível dessa autonomia e dessa independência para pessoas com deficiência ou com restrição de mobilidade. É o que a gente traz para a população idosa que se não tem uma deficiência, mas pode estar com uma restrição de mobilidade. E esses produtos, assim, ajudam muito, né, na independência para a realização de diferentes atividades. Então, tem diferentes categorias. Então, tem produtos específicos só para atividade de vida diária. Tem outros produtos específicos só para locomoção, por exemplo, cadeira de rodas, andador, bengala, né? Dando os exemplos só para atividades de vida diária. Colher adaptada, com cabo engrossado, colher angulada, faca de balanço para quem é hemiplégico, copo recortado. Então, tem diferentes exemplos, né? De comunicação, né? Prancha de comunicação alternativa. O que mais? Então, na verdade... relacionado ao ambiente. Na prática, na atuação prática, são formas de adaptação
né, dos instrumentos utilizados no dia a dia, seja copo, escova de dente, pente, enfim, que você adapta para que aquela pessoa tenha a maior facilidade de utilizar de acordo com a sua dificuldade, né? Então, Isso mesmo. às vezes eu tenho uma pessoa com dificuldade, por exemplo, de fazer pressão palmar, e aí você engrossa o cabo da escova de dente ou engrossa o cabo do pente para auxiliar nessa pega e fazer com Isso. que a pessoa tenha a independência de escovar o seu dente, né? Bypassando essa dificuldade, não é Isso, isso? Carol, isso mesmo, traduziu muito bem. E aí também tem pessoas que não fazem apreensão, aí precisa de alguma coisa que substitui essa apreensão. Eu falei que então, uma prática interdisciplinar, mas os produtos e tecnologias relacionadas à vida diária é de especificidade da terapia ocupacional, né? Então é importante destacar isso também. Eu faço muito essa questão junto com a fono, por exemplo, da alimentação, tamanho da colher, fono, pode, não pode, como que é, né? Vai fazer uso de espessante, nesse copo é possível. Quanto mais integrado, melhor, tá? O que é importante destacar também? Que existe produtos de tecnologia assistiva que são dispensados pelo SUS. Né? Tem uma câmara técnica, que também aqui no Brasil, a tecnologia assistiva pode ser encontrada com o nome de ajudas técnicas. Existe uma câmara técnica que disponibiliza aí, então, pelo SUS, diferentes equipamentos. Então, cadeira de rodas, cadeira higiênica, então tem cadeira de rodas motorizadas, não motorizadas, tem cadeira de rodas para obeso, cadeira higiênica, tem órteses para posicionamento do membro superior, órtese para membro inferior, para manter o pé em flexão, e tirar de flexão plantar, então manter a neutra. Então tem diferentes possibilidades. Muitos profissionais podem fazer, tem a especificidade aí da tecnologia assistiva voltado para a vida diária, sobre a avaliação do terapeuta ocupacional. O que as pessoas entendem? Que às vezes a tecnologia assistiva também é milagrosa, pode salvar, né, a vida aí das pessoas. E às vezes o processo de reabilitação, de treino anterior a isso, não faz a necessidade do uso da tecnologia. Ou o uso da tecnologia vem e depois é possível você descartar o uso. Se não é bem prescrito, não é bem acompanhado, corre-se o risco do abandono dessa tecnologia. E além do abandono, corre-se o risco também, se não foi bem avaliado para aquela pessoa, de criar uma atrogenia, ter um risco maior do que ele poderia oferecer como benefício. Então, tem que ter uma avaliação criteriosa para essa prescrição. E não são objetos só comprados. Vocês conseguem, vocês terapeutas ocupacionais, vocês têm a capacidade técnica de desenvolver e criar esses utensílios, digamos assim, esses instrumentos para auxílio das pessoas, não é isso? Isso, tem alguns que a gente encontra no mercado facilmente e outros que a gente faz adaptação ou inicia a construção, né? Tem que começar aí do zero. Mas algumas coisas a gente já encontra no mercado, principalmente no mercado fora do Brasil, mas isso tem chegado um pouquinho mais. Uhum. E, Carol, assim, como é que diferencia a atuação do terapeuta ocupacional na prevenção, diferente da reabilitação? Como é que o trabalho se diferencia nesses dois lugares aí, né? Sim. Na prevenção, a gente pode atuar em diferentes locais, né? Isso é importante destacar também, que a gente é uma profissão da área da saúde, de nível superior, mas não atende só na área de saúde. Então, nós estamos inseridos em ambientes hospitalares, ambulatórios, hospital dia, mas também estamos inseridos em outras esferas, como relacionado à educação, creches, escolas, ou relacionado à cultura, museu, ou atrelado a uma comunidade específica, né, comunidade de pessoas com deficiência auditiva, comunidades quilombolas, ou dentro de instituições de longa permanência, centro de convivência, centro-dia. E com isso, a nossa clientela é muito ampla, né? Não só de idosos, mas é desde quando nasceu até a velhice. Mas mesmo de idosos, a gente tem idosos que acabou de se aposentar. Então a gente pode fazer um trabalho preventivo, né, de ajudar nesse processo de aposentadoria, porque a principal ocupação, né, dessa pessoa pode ser só o trabalho, né?
E aí, quais outras possibilidades que ele vem conquistando, quais outros projetos de vida que essa pessoa tem. Então, dá para fazer um trabalho preventivo nesse sentido. Tem um trabalho preventivo também do terapeuta ocupacional em comunidades para acompanhamento e mapeamento dessa capacidade, dessa independência nas atividades de vida diárias, atividades instrumentais que a gente vai acompanhando. Isso criteriosamente, chega algum momento, a gente vê um risco, identifica e começa o processo de intervenção. Mas pode fazer também processo de intervenção de acidentes, por exemplo, de quedas, e aí a gente faz. Idoso tem um risco alto, né, pela questão aí da perda de mobilidade, de risco de queda. Então, preventivamente a gente orienta, acompanha a avaliação no domicílio para trazer algumas orientações. Então, esse espaço também é como orientação preventiva. Então, além de fazer a promoção do envolvimento em atividades, pode promover também situações que previnem acidentes. Outra questão importante que a gente tem visto também com a população idosa, de trabalho da terapia ocupacional, é de oficina de trabalho, de geração de renda para esses idosos que não tem aposentadoria, mas que a aposentadoria não é suficiente, e é também uma oportunidade de integração com outras pessoas da comunidade idosas e valorização desse idoso na sua comunidade. Então, da prevenção mais relacionada a isso. Existe a prevenção também atrelada a algumas situações, algumas doenças. A pessoa teve um AVE, assim como qualquer outro profissional de saúde, é importante que se trabalhe preventivamente, de minimizando esses riscos modificáveis, né? Então, existe isso que é igual para todos também. E aí, o trabalho de reabilitação vai depender se é relacionado ao Parkinson, a um problema psíquico, a uma demência, uma esclerose lateral, uma pessoa, né, um idoso com esclerose lateral amiotrófica, aí a gente faz esse processo de reabilitação e manutenção das suas habilidades e desempenho nas suas ocupações. Vai ser direcionado exatamente para a dificuldade do próprio indivíduo, né? Sim. A partir do que ele apresenta e vai trazer para o profissional. Carol, você citou aí sobre o trabalho com a saúde mental. Eu queria te perguntar sobre isso também. Como é que é essa atuação da terapia ocupacional na saúde mental? Uhum. Carol, eu não tenho experiência de saúde mental, mas eu acho importante trazer essa questão. A Melissa, uma colega lá da universidade, que me apoia e me ajuda nessas discussões. Mas a atuação do terapeuta ocupacional com pessoas com sofrimento ou adoecimento psíquico também acontece em diferentes contextos, né? Em situações aí de geração de renda, no CAPS, acontece também em residências terapêuticas, em centros de convivência, em diferentes situações. Mas com o reconhecimento importante de quem que é esse sujeito. E promovendo também a sua autonomia, a ampliação dos seus papéis ocupacionais, a ampliação da sua participação, a reorganização do seu cotidiano, que por vezes está todo atravessado, e também o engajamento de novos projetos de vida. E aí, com esse processo, pode-se utilizar diferentes recursos terapêuticos. A gente usa muitos recursos terapêuticos, específicos de terapeutas ocupacionais e outros, né? Você falou aí do musicoterapeuta, vai ser muito legal isso, né? Essa integração e essa aula, essa experiência de vocês. Mas existe o profissional musicoterapeuta, mas às vezes a gente usa a música como um recurso para essa reestruturação desse cotidiano. Então, todos os recursos que a gente utiliza, se é de música, se é de arte, se é do fazer humano no dia a dia, que se é de organizar sua roupa no armário, que isso às vezes vai organizando esse sujeito, é com o objetivo principal de melhorar aí a sua organização, a estruturação dos seus projetos e a sua participação na sociedade. E com isso a gente vai acabando buscando também uma integração com outras pessoas que estão nessa situação aí de sofrimento psíquico, né? Então, o trabalho em grupo ajuda muito. Mas eu não sou a pessoa específica para falar disso, hein? Tô vendo aqui Betânia. Betânia, me ajuda aí.
Que tá aí, trabalha da Betânia tem saúde mental. especialidade. Ah, então É. tá. Não, mas eu acho que você conseguiu explanar bem aqui a dúvida a pergunta que eu te fiz. E aí, assim, só contextualizando um pouquinho ainda nessa questão da saúde mental, mas vou te dizer o porquê. Nos anos 40 e 50, né, a gente tem aí o exemplo da doutora Anísia da Silveira, né, que era uma Uhum. psiquiatra na época, né, assim, e só por ser psiquiatra, ela parece que na turma dela foi a única mulher formada, né? E nessa época dos anos 40, anos 50, só por ela ser uma médica já mostra aí que ela era uma mulher à frente do tempo. E como psiquiatra, o tratamento para esquizofrenia grave, né, nessa época eram Uhum. tratamentos muito agressivos, né? Sim. Lobotomias cerebrais, eletrochoque, e ela não conseguia se adequar e fazer, né? Você sabe muito bem de quem eu estou falando, provavelmente, deve ter sido uma personalidade que influenciou bastante aí e deu uma visibilidade muito grande para a terapia ocupacional. E por não conseguir, né, lidar com o tratamento que era utilizado na época, por se tratar, por julgar muito agressivo, ela foi, digamos assim, excluída, colocada Uhum. para tomar conta do setor de terapia ocupacional no antigo Centro Psiquiátrico Pedro II, né, Uhum. no Engenho de Dentro, aqui no Rio de Desde Janeiro, dentro. que hoje leva o nome dela, né, Anísia da Silveira. E com isso, lá dentro desse setor, né, excluída, ela fez uma revolução e lindamente ela utilizou a arte, né, a pintura, numa forma de expressar o não verbalizado. Ela fala, né, que a Uhum. pintura expressava, né, uma expressão de vivência não verbalizável. Na Avance Centro-Dia, nossa terapeuta ocupacional utiliza muito a arte também como instrumento nas atividades. E como isso é real, né? Assim, quando a gente dá espaço para isso, como as pessoas, muitas vezes, elas ali na pintura, enfim, elas conseguem expressar o que elas não conseguem verbalizar. Né? Mas precisa de Sim. muita sensibilidade para você conduzir um trabalho desse, né, Carol? E aí a minha pergunta para você é o seguinte, assim, o que dá ao terapeuta ocupacional o embasamento na sua formação e na prática para tal atitude, de tamanha sensibilidade, de condução? Uhum. Essa questão é muito importante, mesmo porque a Nise foi uma referência e quebra de diferentes paradigmas aí no cuidado, né, em relação à psiquiatria e à luta antimanicomial, e defendendo aí o cuidado com liberdade. E só poderia ser, né, uma questão aí da mulher, porque ela traz essa questão do cuidado muito fortemente. Quem pôde assistir, né, o filme vale muito a pena, e quem não pôde também, tenho a possibilidade de ouvir uma pessoa da universidade, uma professora que esteve muito próxima e conta as histórias. Eu realmente fico arrepiada de toda a influência que ela teve aí na saúde mental. O que é importante trazer, né, dessa questão da sensibilidade? Tenho pessoas da terapia ocupacional que fazem essa escolha para a saúde mental, que têm diferentes formações e vão se aprimorando nesses aspectos. O que eu vejo de fato aí, eu falei para você que eu não tenho essa experiência aí da saúde mental e não tenho como trazer todos esses conteúdos, mas a potência da arte como expressão, né, de vida e como expressão do sofrimento psíquico e dessa reestruturação, ela é muito, 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 apesar de ser não palpável, é palpável, como você trouxe, né? Então, o que eu vejo para que a arte ela pode possibilitar não só essa expressão, né, desse sofrimento que a pessoa está, ou de uma outra possibilidade de construir a sua vida, mas de treino de algumas habilidades e possibilidades de encontros, né? Então, de encontros com outras pessoas, de encontro com si, de encontro... E isso vai desencadeando diferentes situações, né? Que aí esse fazer vai trazendo outros aspectos. Do pintar, ele se sente capaz, aquilo que eu falei, ela se sente capaz de fazer, qual que É é o a causação empoderamento, né? pessoal?
o empoderamento, e isso vai trazendo para essa pessoa um outro sentido, um outro significado e controle da sua vida. Carol, eu queria falar um pouquinho mais, mas eu não tenho realmente instrumento de aprofundar e especificidade em relação à saúde mental. A Betânia está falando assim, fala comigo aí de saúde, a relação de saúde mental e envelhecimento, que bom que temos. Por isso que eu falo, a terapia ocupacional tem uma amplitude aí de atuações, mas a Nise não pode ser esquecida, né? Por todos esses aspectos que ela nos trouxe e com essa quebra de diferentes paradigmas, de ser mulher, de lutar, fazer a luta antimanicomial, desse cuidado relacionado à liberdade, à potência de vida e à criação, que a gente usa até hoje esses princípios, né? Maravilha. E, Carol, a atuação do terapeuta ocupacional, ele abrange, como a gente falou aqui já várias vezes, vários aspectos cognitivos, afetivos, psicomotores. Uhum. E, em base dessa abrangência toda, né, pode existir distorções e comparações enganadas, né, entre o trabalho do terapeuta ocupacional com o fisioterapeuta e o trabalho do terapeuta ocupacional com o psicólogo. Isso acontece? Sim, acontece, né? Eu estava falando no início da minha felicidade de ser terapeuta ocupacional, de escolher, de ter feito a escolha certa, mas nesses 20 anos a gente não conta tudo o que passa, né? De explicar da terapia ocupacional, de né, falar, não, mas é fisioterapia ou a psicologia? Onde que encaixa a terapia ocupacional? Então essa oportunidade está sendo muito boa para esclarecer isso, né? A fisioterapia, ela tem assim, ela estuda, faz o diagnóstico, previne, faz toda a intervenção de distúrbios relacionados ao movimento, de distúrbios cinéticos. Em algumas situações que a terapia ocupacional trabalha, que a pessoa deixa de fazer uma coisa, de se envolver em diferentes papéis, de ser mãe, de ser trabalhadora, de ser estudante, de ser voluntário, de atividades de lazer, às vezes por condições especificamente relacionadas às questões físicas. Que aí a gente pode estar trabalhando junto, terapia ocupacional e fisioterapia, ou a terapia ocupacional trabalhando esses conceitos, mas com o objetivo lá na frente. O que a gente quer alcançar? A gente quer que essa pessoa se envolva nessas e nessas ocupações. Isso é importante quando a gente fala para o familiar e para o idoso, esses contratos, porque senão, por que eu vou treinar? Eu falo muito isso para os estudantes também, fortalecimento de abdominal, né? Eu estou fazendo fortalecimento de abdominal, mas para quê? Para quê? Porque eu quero que ele vista a calça sozinho. Eu tenho esse foco lá na frente, né? A psicologia também trabalha com esses processos cognitivos, conscientes e inconscientes, né? E como essas questões influenciam nas decisões, na tomada de decisões na vida. Então, eu sempre tive a possibilidade, a sorte de trabalhar pessoas da fisioterapia, da psicologia, da fono, que a gente conseguia integrar esses aspectos. Quando se entende a complexidade, a simplicidade e complexidade da terapia ocupacional, qual que é o nosso objetivo? Aonde a gente quer chegar? Que é aquilo que o idoso quer, aquilo que ele precisa, é aquilo que ele deve fazer. Independente da condição cognitiva, da condição motora, quais os recursos que eu vou usar para alcançar esse meu objetivo? Aí fica mais fácil fazer essa diferenciação. E aí isso na equipe também fica mais fácil de saber o limite de cada um e a intersecção de cada profissão quando é necessário, né? E a gente sabe que a gente tem que trabalhar mesmo fazendo a sua composição. E se eu trabalho a físio sozinho e a TO sozinha, aqui pode ajudar nesse processo a gente alcançar esse objetivo com um tempo um pouco menor. É integração, né? A integralidade, Sim. né? Interdisciplinaridade também, né? Sim. Isso que acho que me encanta tanto na gerontologia. Exatamente. Eu acho que quem tem assistido as nossas lives, Carol, é um projeto que está me dando um feedback muito positivo e assim, parece que uma live está integrada na outra, sabe? É como se a gente falasse um pouquinho de cada uma dentro da live do dia, sabe? Então é exatamente isso, trabalhar com gerontologia é um aspecto muito amplo, você precisa estar ligado em várias questões, não é um foco só, né? E isso realmente é encantador. Eu acho que aqui a gente poderia falar sobre esse amor, né? Enfim. Poderíamos, vamos falar depois disso, quem sabe.
É isso aí. Eu queria falar, usar novamente o exemplo da doutora Anise da Silveira, mas não Uhum. agora com o aspecto da saúde mental, mas trazendo uma fala dela, né, e uma questão que ela coloca sobre a importância do ambiente no desenvolvimento de um bom trabalho, né? Ela colocou muito sobre isso, assim, que só num ambiente acolhedor, onde a pessoa, e aí eu não falo mais sobre o esquizofrênico, sobre alguém que sofre da saúde mental, transporto para a nossa realidade dos idosos, né? Independente da saúde mental ou não, mas da pessoa quando se sente acolhida e segura. A segurança e o acolhimento é muito importante para que um trabalho siga, para que você consiga se expressar, para que você faça uma reabilitação ou um auxílio no desenvolvimento do envelhecimento saudável, né? Qual é a sua opinião em relação à importância do ambiente em relação ao idoso, por exemplo, né? Nesse processo de envelhecer bem? Carol, eu acho que é tudo. A importância é tudo e mais um pouco, né? Porque esse processo de envelhecimento acontece sempre, né? Desde de que nós aí nascemos e a gente vai fazendo essa trajetória e vai percorrendo e vai fazendo escolhas e vai tendo oportunidades e vai fechando-se portas e vai se abrindo portas e a gente vai se construindo como sujeito na vida, como sujeito ocupacional para o mundo, né? Então eu identifico que sorte que eu tenho, né, de trabalhar com pessoas idosas, porque eu muito mais aprendo do que ensino. Essa troca é muito importante. Mas por toda essa questão do processo de envelhecimento saudável e de envelhecimento ativo que a gente vem discutindo, o contexto ambiental é uma esfera ali, um pilar importantíssimo. Né? Você ter oportunidade de ter escolaridade, condições financeiras, rede de apoio, esse suporte formal de acesso a serviços de saúde. Isso vai impactar nas minhas ocupações, vai impactar nos meus hábitos, de como eu vou me relacionar com o mundo. Então, para mim, eu acho que é fundamental. O terapeuta ocupacional só consegue fazer a avaliação centrada no sujeito e as ocupações que ele faz, considerando o seu contexto de vida físico, seu contexto social, seu contexto cultural. Então, a gente precisa fazer essa interlocução para chegar mais próximo aí desse idoso ou dos seus familiares também, né? Que nesse processo de envelhecimento, e quando tem envelhecimento com adoecimento, necessita desse suporte e vai so aí a sua estrutura de cuidado. Nesse contexto, a gente sabe também que a socialização e a sensação de pertencimento, como a gente já falou aqui, você bem falou antes, né, um pouco, é muito importante e são considerados preditores numa avaliação gerontológica e geriátrica global, né? Essa questão da socialização e da sensação de pertencer a algo. A partir do seu conhecimento, Carol, assim, fala um pouquinho pra gente sobre a importância da convivência. E aí a gente está num momento bem particular para falar sobre isso, né? Sobre a importância de viver em sociedade, de estar em sociedade para as pessoas da terceira idade, por favor. Sim, é importantíssimo, né, essa questão da convivência. Né, do envelhecimento ativo, que temos aí 3 pilares, né, a questão da saúde, a questão da segurança, a aprendizagem ao longo da vida, e um pilar que é a participação social, que envolve o engajamento em qualquer causa social, cívica, recreativa, cultural, espiritual, intelectual, que faz sentido para aquela pessoa. Então, é um dos pilares para o envelhecimento ativo. A restrição dessa participação em comunidade aumenta o risco de depressão, de suicídio, de doenças, de mortalidade, né? E em contrapartida, esse processo de convivência melhora a autoeficácia, melhora a sintomatologia depressiva, melhora o bem-estar, melhora a qualidade de vida. Então,
a gente tem que ter isso como foco importante para a nossa atuação. E com isso promover, então, esses encontros. Eu vejo tão belo, fico na Vila Residencial, num projeto de extensão com meus queridos alunos, e Thaís e Janaína, colegas aí de trabalho e de luta, e a gente fazendo essa aproximação em grupos com idosos, de prevenção mesmo, de saber qual que é o seu espaço, onde que ele pode alcançar a sua participação, de reconhecimento na comunidade, e a gente vai trazendo esses conteúdos, e a gente percebe que aí, aquele espaço, aquele de integração do grupo, aumenta o número de amizades, aumenta o número de encontros, quando um está doente, o outro que vai fazer esse apoio. Então é muito importante ter esses aspectos, né? Não só para uma estimulação motora, cognitiva, mas é de convivência e de interação. A gente sabe que o isolamento, sabemos aí que o isolamento social traz um declínio cognitivo e é uma das causas aí para o início precoce de demência. Então vamos conviver, se for pessoalmente melhor, se for por live, né, Carol? Também pode ser, né, se for fazendo recurso aí da tecnologia, poder promover isso para os nossos idosos. Eu tenho a felicidade de, lá na Avance Centro Dia, a gente conseguir observar na prática, sabe, Carol, a transformação que é quando um idoso chega pra gente e, assim, o que se dá não só para a vida do idoso, que volta a sorrir, que faz planos, que dá gargalhadas, que faz amizades, e também para a família. E é impressionante. Quando a gente vai fazer as entrevistas, as pessoas geralmente vêm cabisbaixas, com o corpo, né, centrado para o chão, que é aquele posicionamento mesmo corporal, aquela feição, e o idoso também um pouco perdido, e o quanto isso se transforma. Realmente a vida em sociedade é algo transformador e que a gente consiga se permitir a isso e que todos tenham essa oportunidade também, né? Eu tô um pouco perdida na hora, porque assim, a nossa live era para começar às 8, a gente teve as questões e com 1 hora certinha o Instagram ele vai cortar a gente. Então, cara, não sabia. Pois ele enfim, ceifador. 1 hora ele fecha. Como a gente está aí com 9h07, eu acho que a gente está chegando no final. Eu queria agradecer imensamente a todo mundo que mais uma vez esteve com a gente, aquelas pessoas que estiveram com a gente pela primeira vez. Toda quarta-feira a gente está aqui. Semana que vem a gente vai falar sobre um tabu, um assunto que é um tabu na terceira idade, que é a sexualidade, com a Aline Sardinha, que ela é uma psicóloga. Então eu acho bem interessante, queria que todo mundo estivesse aqui para a gente discutir isso também. Te agradecer mais uma vez imensamente por essa 1 hora aí de papo tão gostoso, assim, você ter dividido com a gente o seu conhecimento, Carol, e ter disponibilizado o seu tempo de forma tão agradável e tão disponível mesmo assim pra gente. Então eu queria agradecer de coração. Carol, eu que agradeço. Para mim é uma grande oportunidade falar da terapia ocupacional, né? Lógico que tem um viés aí da minha carreira profissional e acadêmica, mas ainda assim uma grande oportunidade. Parabenizar o trabalho que vocês fazem. Eu estarei aí com vocês na próxima quarta-feira, assunto super importante. Legal. E o trabalho que vocês têm desenvolvido tem feito muita diferença aí na vida de cada idoso, de cada familiar. Então, parabéns. Eu que agradeço por estar aqui trocando com vocês. E fico à disposição para responder aí questões que tenham surgido aí, né? Eu fiquei de olho aqui, todo mundo muito comentando aqui que estava gostando, que foi ótimo, mas a gente vai fazer um resgate aí, qualquer coisa a gente te busca e durante a semana a gente lança aí o nosso carrossel de respostas. Carol, para a gente fechar, queria então pedir para você fazer suas considerações para os nossos 60+. Ah, sim. O que eu vejo de importante, né? Das pessoas, independente da idade, não abrir mão aí dos seus projetos de vida, né? E se for necessário apoio para essa construção, né? Estamos aqui, profissionais que atuamos aí em gerontologia. Então, buscar fazer aquilo que pode fazer, aquilo que quer fazer, né? Muitas coisas que a gente percebe, acredita que às vezes não é possível fazer, é possível se adaptar, de criar estratégias e poder, de fato,
ser Carol, dono vão de si cortar a e vão ver no gente grupo. Ah, em então é isso. 3, 2,